De volta com o Fala Doutor, entrevisto hoje a doutora Franciele Gonçalves de Moraes, médica endocrinologista. Estamos falando aqui, ela está falando, eu estou perguntando, sobre problema relacionado à diabetes, né? O que causa, como é que o paciente tem que fazer para poder evitar e a cura, ou a cura não, ou o tratamento. Doutora, a gente na realidade não falou como é que a pessoa faz para poder evitar não, né? É verdade. E se quando acometeu, o que é que ela tem que fazer? A dieta, o tipo de alimentação e comportamento que tem que fazer. O que fazer para evitar? Vamos lá. Como é que a gente vai evitar o diabetes, né? Tendo uma vida saudável, né? Então, nós temos que fazer tudo para prevenir essa resistência, né, à insulínica. Então, evitar a obesidade, a gente evita a obesidade tendo hábitos alimentares saudáveis, né? Evitando o açúcar, né, alimentos ricos em açúcar, evitando gorduras, né, e atividade física, né, no mínimo 3 vezes na semana durante 50 minutos. Esse é o mínimo para a gente considerar que a pessoa tem uma atividade física regular, 150 minutos por semana. Se não consegue ficar, se não tem tempo para fazer 50 minutos 3 vezes, faça nem que for 30 minutos todos os dias, porque isso você já vai estar ajudando o seu organismo a prevenir essa doença, né? Então, os principais é alimentação saudável e atividade física. Nessa alimentação saudável, doutora, vamos lá, perguntar não o que se deve consumir, mas o que a gente tem que tirar. De primeira, o que a gente tem que tirar? O açúcar, né? O açúcar é o vilão da nossa alimentação, né? E eu brinco que o açúcar não é só porque a pessoa é diabética que ela não pode comer açúcar, não. Todos nós deveríamos não estar ingerindo açúcar, principalmente em excesso, né? Então, quando você tira o açúcar da alimentação, não é só porque você é diabético, é porque você tem que ter hábitos de vida saudáveis, Doutora, né? Açúcar está praticamente em quase todos os alimentos? Eu sei que não tem como tirar, então vamos pensar em reduzir, né? Então, a gente evitar os excessos, né? É até uma questão muito falada, né? No tratamento de diabetes. É proibido? O diabético é proibido de comer açúcar, né? É proibido? Então, olha, não é... Vai de cada caso, mas o que a gente fala é o seguinte, assim, o paciente diabético, ele não é proibido de nada, desde que ele saiba alimentar da maneira correta, saudável e sem os excessos. O problema está nos excessos. Se eu viro para você, para o paciente, né, e falo assim, pode usar o açúcar, aí ele vai tomar o açúcar no café, ele vai comer a sobremesa todo final de semana, ou todos os dias. Então, e isso vai ser muito prejudicial, né? Então, o problema que tem é a falta de controle mesmo, né? Agora, vamos pensar assim, o paciente é super controlado, toma as medicações da forma correta, tem um hábito de vida saudável, faz atividade física regularmente, os índices de glicose que a gente pede nos exames laboratoriais vêm ótimos e ela fala assim, olha, eu só tomo uma xícara de café pela manhã e eu não consigo tomar meu café sem açúcar, mas eu estou bem, eu faço todo o resto. Esse açúcar do café da manhã não vai fazer mal, vamos dizer assim, é só um açúcar no café e ela faz todas as medidas que são necessárias. Então, isso vai depender de cada paciente e da forma como o paciente segue as orientações que a gente dá no consultório, né? Doutor, agora tem alimentos que aparentemente não têm açúcar, mas se transformam em açúcar no organismo de forma bastante fácil e rápida. Inclusive alimentos que têm sal em sua composição e sabor salgado. É o caso do pão. São os carboidratos, né? Pão, macarrão, é proibido para o diabético? Ou é uma bomba calórica? Pode ser bomba calórica, não. É um grande vilão também? Então, os carboidratos, a gente fala, hoje tem sido muito falado, né, nos vilões. Então, muitas vezes o que acontece é que a pessoa fala assim, ó, eu tenho diabetes, eu não posso comer pão, eu não posso comer macarrão, eu não posso comer arroz, minha vida acabou. Eu não posso comer nada que todo mundo come o tempo inteiro, né? Então, mais uma vez eu falo, a questão é a moderação, é a educação, é saber comer. O diabético não é proibido de comer pão, mas se ele sentar e comer 3, 5 pães no café da manhã, isso é um problema,
Mas ele comeu um pão no café da manhã, e fazer, como eu disse, né, seguir todas as outras orientações, isso não vai ser um problema. Então, não significa que o paciente tem diabetes, que a pessoa tem diabetes, que ela é proibida de comer pão, de comer arroz, de comer macarrão. Ela deve saber como comer. Né? Todas as orientações que vão ser dadas tanto para o endocrinologista, tanto pelo nutricionista, vai depender de como o controle da pessoa vai estar, né? O momento que o controle do diabetes dela está. Mas, no geral, essas orientações que eu estou dando são orientações gerais para uma pessoa que está seguindo, o tratamento de diabetes, né? Está fazendo tudo corretamente. Então, nessas pessoas, se souber comer da forma certa, esse alimento não é proibido, mas tem que saber que são alimentos de alto índice glicêmico e que eles vão facilmente transformar em glicose no sangue e vão dar pico de glicose, sim. Então, se a gente puder ter escolhas mais saudáveis, escolhas por alimentos que não vão dar esse pico de glicose, melhor será, né? Então, por exemplo, se vai comer o pão integral ou o pão normal, é proibido o pão normal? Não, mas o integral é melhor. Por quê? Porque o integral vai dar menos pico de glicose no sangue. Exato. Doutora, vamos embora começar com as perguntas dos nossos telespectadores? Atender a quem nos prestigia sempre, né? Vamos começar aqui com a pergunta do Adriano Leite, lá do Major Prats. Ele quer saber se diabetes é hereditário e, se sim, se existe uma faixa etária que a doença mais se manifesta. Então, Adriano, né? É. Adriano, o diabetes o diabetes tipo 2 está sim relacionado com essa tendência familiar, como eu disse no início. Então, se o pai, a mãe, irmãos, se tem história familiar de diabetes tipo 2 na família, então a pessoa tem mais tendência a desenvolver esse diabetes, sim, né? E qual foi a outra pergunta? Hereditariedade. A idade que se mais se manifesta, a idade, né? Normalmente após os 45 anos. Mas vai depender muito do hábito de vida da pessoa, né? Porque às vezes a obesidade começa muito precoce, né? Os hábitos de vida, então isso pode ocorrer mais cedo. Essa foi a mesma pergunta do Juarez da Silva, do bairro Roxo Verde, né? Então o Juarez está respondido, né? O Juarez está sempre participando aqui conosco. Obrigado, Juarez, mais uma vez. Um grande abraço para você. O Antônio Marco de Oliveira, da Vila Oliveira, diz ele que a mãe dele é diabética. E ele não tem a doença. Mas após o almoço e o jantar, sente muito sono, a ponto de querer dormir mesmo. E dorme por muito tempo. E após tomar leite também, tem muito sono também. O que pode ser, se isso está relacionado com diabetes? Olha, só por essas informações, Antônio, não dá para te falar o que pode ser, né? Porque normalmente as pessoas tendem a ter esse sono mesmo, às vezes até por hábito de dormir após o almoço. Mas o fato de ter diabetes não faz a pessoa ficar mais sonolenta. No seu caso, você falou que não tem diagnóstico, né? O fato de você sentir sonolência não significa que você tem tendência a desenvolver diabetes ou tem uma glicose um pouco alterada. A gente não pode afirmar isso. A gente sabe que pessoas com glicemia diabéticas com glicemias muito altas ou muito baixas pode se manifestar com sonolência. Mas não tem como eu te falar o que é isso. O Pedro Passarinho do Cândido da Câmara ligou parabenizando o programa e disse que o programa está cada dia que fica melhor. Obrigado, Pedro. Melhor pela qualidade dos entrevistados aqui no programa, né, Pedro? Ele manda um abraço aqui para a dona Mirtz Frois, esposa de Zé Vicente e toda a família. Então, deixa eu mandar um abraço aqui para a Mirtz Frois, igual o Zé Vicente faz, né? Aquele abraço. Grande Zé Vicente, é um dos ícones do rádio aqui da nossa cidade, doutora. Se a doutora não conhece, é de Brasília de Minas, né? Estava conversando antes, mas Zé Vicente já é radialista aí há 50 anos aqui em Montes Claros. Foi o vice-prefeito na administração passada e se tornou prefeito. Sim. Um abraço também para a mãe dele, a dona Domitília. Valeu, Pedro. Muito obrigado. O Mazinho da Copasa, doutora, do bairro Nossa Senhora das Graças, quer saber, diabetes tem cura? Então, a cura está relacionada com aquelas medidas que a gente conversou, né? Então, o diabetes tipo 2, ele é desenvolvido por uma resistência à insulina. Então, quando o paciente emagrece, né, quando ele começa a ter hábitos de vida saudável, às vezes é possível que ele retorne com níveis de glicose normais, mantendo esse hábito de vida saudável, né? Isso acontece geralmente em casos que diagnostica a doença muito precocemente. A Bernadette Borges, do bairro São Judas, quer saber se esse suor gelado que aparece repentinamente na pessoa
pode ser alguma coisa relacionada a diabetes, né? E ela diz que é considerada pré-diabética e quando toma metformina, sente que o suor aparece mais vezes e muito salgado. Tem a ver com diabetes? Então, é Bernadette? É, Bernadette Borges, do bairro São Judas. Então, Bernadette, o que acontece é que o suor, esse suor frio, o suor gelado, geralmente ele ocorre quando a pessoa está tendo hipoglicemia, né? Que é aquela glicose baixa. Isso pode ser uma manifestação de glicose muito baixa. Normalmente, esse medicamento, a metformina, ela não causa hipoglicemia, mas tudo tem exceções, né? Então, o ideal era que no momento que você estivesse tendo suor frio, você medisse a sua glicemia, né? Medisse a glicose no dedinho para observar se essa glicose estava muito baixa. Geralmente, a gente tem manifestações quando a glicose está menor que 70. Ela disse aqui que o suor é muito salgado, né? Ainda bem. Ruim é suor doce. É. E há a possibilidade do suor chegar a ser doce, doutora? Não, né? Não. Muita gente fala se isso é mito ou verdade. Quer descobrir se é diabético? Vai num formigueiro daquela formiga doceira, faz xixi. Se a formiga chegar na urina, é porque está tendo um excesso de açúcar na urina. Mas isso é verdade. mito ou é verdade? É verdade, É né? verdade, né? Isso acontece por quê? Porque quando a glicose no sangue geralmente está acima de 180 miligramas por decilitro, né? Acima de 180, o rim já não consegue reabsorver. Então, começa a perder glicose no xixi mesmo, né? Então, quando perde glicose no xixi, a formiga vai lá e Por gosta. isso, do nome diabetes mellitus, né? É a pergunta da Cristiane Lemos, do Centro. O que é diabetes mellitus? Tem o diabetes mellitus, né, que é esse relacionado com o açúcar, né, e aí é uma forma também de diferenciar, porque a gente tem um outro tipo de diabetes que não tem nada a ver com a questão do açúcar, chamado de diabetes insípidos, que já é por uma doença neurológica, né. Então, a gente tem o diabetes mellitus, que é relacionado com essa questão da glicose. O mellitus é por causa do mel. Tem a ver com mel, o doce. Um doce. Né? Eu já ouvi dizer isso. Agora, se é mito ou verdade, Acredito que se é sim. crendice, não sei. Para fechar esse bloco, doutora, a Maria Nazaré Barbosa, do bairro Antônio Pimenta, pergunta se a doutora atende pelo SUS ou se atende pelo plano Minas Rural. Eu atendo pelo SUS apenas em Brasília de Minas, que é uma cidade onde eu atendo os pacientes diabéticos de alto risco, né? Que são os pacientes encaminhados das unidades dos PSFs, com problemas graves de diabetes, já com as complicações, e aí eles enviam para esse centro de atenção especializada. É o único lugar que eu atendo pelo SUS. E esse convênio é Plano Rural, né? Não. Minas Rural. Não atendo Não esse atende. convênio. Doutora, a gente vai mais no intervalo. Agora nós vamos para o último bloco do programa, tá? Passa muito rápido, conforme eu te falei. Você pode continuar ligando, dá tempo ainda de fazer a sua pergunta para a doutora Franciele e a gente volta já após o intervalo. Aguarde.